Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Este vai ser o último episódio de Gira da Bola Esplanada Euro. Finalmente temos o grande vencedor, para muitos uma surpresa, para outros nem tanto. A Espanha ganhou. Vamos hoje comentar esta final, como é que os nossos comentadores viram este jogo. Temos cá o Gabriel, o Tomás e o Rui, que vão comentar como é que experienciaram o jogo da final e, claro, depois eles mais logo vão saber quem foi o grande vencedor do nosso jogo aqui do Giro da Bola 1x Orife. Por isso, fiquem sintonizados connosco, vai ser um bom programa. Vamos lá a isto. Eu vou ficar cá muito tempo. E o burro sou eu. Muchas gracias, Cristiano! Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! O ruim sou eu. Depois de um mês de bom futebol, depois de um mês de muitas emoções, jogos bons, jogos maus, jogos fracos, jogos medíocres, jogos fortes, jogos bons de se ver, tudo se resumiu à final deste domingo, Espanha contra a Inglaterra. De um lado, a equipa que jogava melhor futebol e do outro, para alguns, a seleção com melhores individualidades. Portanto, a Espanha acabou por ganhar, nem sequer foi preciso ir ao prolongamento, portanto nem sequer foi uma final assim, como costuma dizer, épica, e a penaltis e tudo mais, como foi há 4 anos atrás. Mas teve a sua beleza. E eu gostaria de começar por perguntar como é que vocês, ou seja, se este jogo foi a final que vocês esperavam. Olha, foi uma final como eu esperava, no sentido de uma Espanha mais dominadora. No entanto, esperava um jogo com mais qualidade. É certo que a Inglaterra não joga grande coisa, mas o jogo foi muito parado, principalmente na primeira parte. Até o gol do Lamine Yamal, que abre um bocado o jogo. Até aí o jogo, na minha opinião, foi muito parado. Poucas jogadas dinâmicas, a seleção inglesa muito metida atrás e apostar muito nas bolas paradas e uma outra transição. E nesse sentido esperava um bocadinho mais do jogo. Mas também, na verdade, este europeu acho que nos desiludiu a todos pela qualidade de jogo em geral. Foi muito abaixo dos europeus anteriores. Já agora deixa-me perguntar se a tua voz rouca é de celebrar os golos da Espanha ou da Argentina? A voz rouca não sei, deve ser de ter ficado acordado até tarde para ver o jogo da Argentina, que começou com 1h20 de atraso. A hora de espera foi quase o tempo do jogo em si. Mas voltando aqui à final do europeu, apesar de não ser a final mais importante, mas vamos lá. Gabriel, concordas com o que o Tomás disse? Eu concordo com o que o Tomás disse quando diz que a primeira parte foi alguém enfadonha. Depois a segunda parte, depois do golo, abriu e acho que até foi dos melhores jogos que o europeu deu, que o europeu nos entregou. Agora, não concordo quando ele diz que a qualidade não foi muito alta. Todos os jogos que a Espanha jogou, à exceção do jogo contra a Albânia, em que rodou a equipa, foi com um futebol alegre, com futebol... Sim, a Espanha sim, mas a Espanha foi a melhor seleção do Euro de longe. Pronto, então a maior parte dos jogos sim, agora... Imagina, a Itália, por exemplo, esperava-se muito mais. A Inglaterra não é que se esperasse mais, mas com aqueles jogadores podia fazer melhor. Portugal acho que se esperava mais. Aliás, se alguém merecia ganhar este torneio era a Espanha, e demonstrou logo desde o primeiro jogo contra a Croácia que chega lá e dá 3-0, uma vitória inquestionável. E para mim, ainda bem que ganhou a Espanha. Depois de ver o jogo, digo isto, antes de ver o jogo para mim era-me indiferente. Depois de ver o jogo, ainda bem que ganhou a Espanha, porque fez justiça, ganhou o melhor futebol, ganhou o futebol, acima de tudo. Acho que ganhou o futebol, porque nós temos vindo a viver aqui uma época em que os jogos são um bocado pastosos, onde se pensa mais no futebol sem bola do que propriamente com bola, e a Espanha mostrou que o sentido do futebol é ter a bola, é jogar o futebol dinâmico, associativo, posicional, mas associativo, e não posicional, mas estático, à espera que a outra equipa cometa um erro para fazer um gol. Agora, a questão mais importante é saber se a Inglaterra voltou da Alemanha para o seu país, não é? E se o Rui foi com eles em primeira classe ou segunda? É só essa a questão. Posso ir em primeira classe a Lisboa para te dar uma chapada, se quiser. Também posso. É assim, eu posso estar em Lisboa ou qualquer outra parte do mundo. Eu encontro-te já. E vou de primeira classe, seja para onde for.
Eu encontro. Tu foste, se calhar, o mais lesado de todos aqui. Sim, não vou dizer que não estou desiludido. Também não vou dizer que não estou... Não vou dizer que estou chocado, porque era expectável. A Espanha tinha mais argumentos, mas eu disse aqui na antevisão que numa final não há favoritos. Podia ter caído para qualquer um dos lados. O jogo chegou a estar empatado, a ir para os últimos minutos. O gol da vitória veio ao minuto 87. É desapontante, é certo. Se a Espanha jogou o melhor futebol do torneio, jogou melhor na final, jogou, mas lá está. A seleção dos momentos foi a Inglaterra. Acho que é o melhor resumo que se pode fazer. A Espanha foi a seleção do futebol e a Inglaterra foi a seleção dos momentos, e faltou ter mais um momento ou dois a favor da Inglaterra para poder finalmente levantar o caneco. Eu concordo mais com a opinião do Gabriel em relação a ter sido um bom europeu. Eu gostei do europeu, fiquei surpreso por ver muitas pessoas a discutir se este era o pior torneio do século XXI, entre europeus e mundiais. Fiquei genuinamente surpreendido, acho que foi um bom torneio, eu gostei. Foi um torneio que não foi muito de individualidades. Geralmente há um jogador por torneio que se destaca muito, neste torneio não foi o caso. Um torneio muito mais coletivo. Sim, mas não foi um Paulo Rossi de 82, não foi um Roberto Baggio de 94, não foi um Ronaldo brasileiro de 2002, acho que não foi um Messi de 2022. Acho que não houve um jogador que destacasse assim tanto. Espanha valeu sobretudo pelo coletivo. Mas em termos de final, foi uma boa final, gostei, fiquei surpreendido que fosse uma final com tanta qualidade. Acho que as duas equipas estavam muito nervosas da primeira parte. Acho que Inglaterra ter entrado a dormir na segunda parte, sofrido logo tão cedo, acho que ditou muito aquilo que foi o rumo do jogo. Acho que se a Inglaterra tivesse feito Espanha esperar pelo primeiro golo, talvez a Espanha tivesse ficado mais quieta, talvez tivesse ficado mais nervosa. Mas nada a dizer. Espanha ganhou todos os jogos, nunca tinha acontecido. Acho que não acontece desde o Mundial de 58 uma equipa ganhar um Mundial, um Europeu só com vitórias. Não é todos os dias. Okay? É um grande feito da seleção espanhola. Se bem que empatou com a Alemanha nos 90 minutos, depois só ganhou. Não, ganhou a Alemanha no jogo jogado. Portanto, não vou pelo critério das casas de apostas. Ganhou com a bola a rolar, não ganhou nos penaltis. Portanto, foi um grande feito. Jogaram bem e jogaram de uma forma que não é comum. A Inglaterra jogou muito o típico futebol de torneio, defender, tentar ter um momento, estar na expectativa. Espanha jogou como se não quisesse saber se ganhava ou perdia, e acho que foi muito essa. Sem ser a Geórgia, que não é uma seleção de renome, a vitória da Espanha é conseguida depois de derrotar Croácia, Itália. Atenção, Itália vencedor do último europeu, Croácia finalista da última Liga das Nações, Alemanha anfitriã e França. Não é preciso dizer o que é que já fizeram no futebol mundial, várias finais e inclusive a conquista do Campeonato do Mundo de 2018. Por isso, se é uma seleção que irá ser recordada como das melhores de um europeu, será certamente a Espanha. Mas não sei até que ponto é que isso é verdade, porque acho que é preciso ter mais consistência do que isso. E sei que é difícil porque o torneio é de 4 em 4 anos. Mas se esta Espanha vai ser lembrada como uma das melhores seleções de sempre... Olha, nos últimos 5 europeus... Eu gosto mais de pensar em termos de gerações. Nos últimos 5 europeus, desculpa interromper-te, Rui, nos últimos 5 europeus a Espanha ganhou 3, se não me engano. Sim, exato. Por isso é uma seca a Espanha ganhar, não tem graça nenhuma. Podiam ganhar todos os jogos 10-0, não tem graça, são os mesmos de sempre, não tem piada nenhuma, são o Real Madrid das seleções. Acho que tinha graça a Inglaterra ganhar. Eu gosto muito da seleção inglesa, apoio bastante a seleção inglesa, vocês sabem, mas se fosse qualquer outra, se fosse a Albânia, se fosse a Eslováquia, se fosse a República Checa, se fosse quem quer que fosse, desde que fosse um estreante, ficava mais feliz. Ia sempre torcer pela seleção que não ganhou, porque ver o Dani Carvajal ganhar outra vez um título de campeão europeu não tem graça absolutamente nenhuma. Deixa-me só dizer, no meio dessas seleções todas não disseste Portugal. Portugal já ganhou o europeu. Não é? É verdade. Não seria inédito de todo. Acho que tem mais graça quando ganham novos clubes, novas seleções, mas sim. Pronto, foi merecido. Foi merecido, calhou à Inglaterra. Acho que Espanha, se fosse um torneio de todos jogarem todos contra todos, acho que Espanha ganhava o torneio invicto, da maneira como estava a jogar.
ninguém se conseguiu meter à frente deles. É o De- típico. Deixa-me só aqui tentar perceber uma coisa. O João e o Rui já sabemos, tanto um como o outro tinham as suas seleções favoritas, não é? O João a Espanha e o Rui a Inglaterra. Tomás, tu tinhas algum favorito Eu para apareci ganhar aqui esta com a final? camisola da seleção portuguesa e tudo. Não, agora na final, querias que ganhasse alguém em especial? Não, desculpa lá, espera aí. Isto foi uma Se- resposta a Gabriel Chumbinho. Estás a provar do teu próprio veneno, Gabriel. A resposta que o Tomás Ok. deu foi exatamente uma resposta que tu darias. Portanto, Não, parabéns. estou a perguntar na final. Se... Pois. Na Acho final estava bem, pela Espanha porque acho era a bem. seleção que Isso, estava melhor. e se perguntarem a este homem, Scarlett Johansson ou Angelina Jolie, ele diz, é minha namorada. E ponto final. Não. Leal até ao fim. Não há cá Fidelidade. coisas. Seguros de fidelidade. Mas aquela ponta final do jogo foi muito emocionante, principalmente depois com aquela bola na linha de gol tirada pelo Dani Olmo. Foi a coisa mais à Inglaterra possível. O Dani Olmo, esse portento do jogo aéreo, não é? Tinha que cortar um. E vocês Mas já lá está, viram que esse lance era para o empate. Acho que Espanha. Eu acho que se a Inglaterra empatasse o jogo 4 vezes, Espanha ainda conseguia fazer o 5-4, porque não houve nenhum momento neste europeu em que parecessem incomodados. Uma equipa com tanta juventude nunca pareceu incomodada com estar a perder ou com não estar a conseguir marcar. É uma coisa impressionante. é verdade. Eu acho que o Mas jogo que a Espanha mais tremeu foi contra a Alemanha. Sim, mas sim. dê-lhes um desconto, não é? Sim. Mas ainda tremeram com a França até ao gol do empate. Mas, O gol de empate mas foi aos 15 minutos. Sim, mas tremeram um bocado ainda porque estavam a perder. Sim, mas acho que não houve nenhum período de 5 minutos completos em que Espanha estivesse fora do jogo, em que não tivesse bola, em que parecesse aflita, pois, em que sofreu um, parece que vai sofrer o segundo. E mesmo Não contra a houve nenhum Alemanha tem 60 minutos de enorme qualidade, para não dizer 70. Só ali na reta final do jogo é que a Alemanha, levada ao colo pelos adeptos, conseguiu galvanizar-se. mas aí tudo podia acontecer. Aí tudo podia acontecer, na verdade. Foi aí que tive medo. Ninguém é campeão sem sofrer. Uma bola oposta e tudo. Ninguém é campeão sem sofrer. Isso também é muito importante. Agora, se havia jogo que merecia mais 30 minutos, era certamente este da final, porque da maneira como acabou, eu queria, eu queria ver mais futebol. Achei bizarro. O árbitro deu, acho que não era por aí, acho que a Espanha ganhava na mesma, mas o árbitro deu 4 minutos. Acho que se jogou 1 minuto e meio foi muito, sinceramente. Sim, é verdade. Acho que foi um grande anticlímax a maneira como acabou, mas pronto, é como é. Eu estava a ver a final da Copa América, não sei quantas lesões, lesão do Messi, lesão do Di Maria, não sei o quê, e ele dá 1 minuto na primeira parte. É futebol sul-americano. Se eles forem compensar todas as vezes que o jogador cai, não fazem mais nada. Rui, tu achas que esta Inglaterra foi, ou seja, na tua opinião, qual foi a melhor Inglaterra? Se foi esta deste ano ou se foi a de há 4 anos atrás? É difícil responder essa pergunta. Acho que nos dois casos, acho que a Inglaterra tem tido muita sorte no emparelhamento dos torneios que tem feito. Calha sempre, arranja sempre maneira de calhar no lado menos difícil. Agora, em termos do futebol jogado, há 3 anos atrás pareceu melhor, mas também houve muito o fator casa. Não era suposto ser um europeu da Europa toda, mas calhou um montão de jogos em Wembley. Acho que esse foi o fator assim mais decisivo. Também acho que no último torneio havia mais aquela primeira Inglaterra que o Southgate trabalhou, tinham aqueles jogadores todos do Tottenham, tinham aqueles jogadores todos que ele trabalhou nas camadas jovens. Esta já era uma equipa em que tinha jogadores de cada um de um clube. Acho que já houve menos química, mas foi a seleção dos momentos e acho que foi. A Inglaterra tentou ganhar isto com o poder da amizade e a acreditar no coração das cartas do Yu-Gi-Oh!, sabe? Mas olha, a Espanha provou ser muito forte. Obviamente que o Southgate é um treinador banalíssimo, aliás, não treinou assim grandes clubes, treinou o Middlesbrough, acho eu, e treinou não é preciso ser um treinador de clubes para ser um treinador de seleções. O que eu ia dizer é, se há algo que é de louvar, é que até na convocatória ele teve alguma coragem, digamos assim, porque tirou os jogadores de alto renome da convocatória. Eu sei que o Gareth Southgate é tão carismático como um saco de plástico deixado numa poça d'água, mas o homem tem muitos méritos naquilo que faz. Tem muitos méritos, porque ele assume uma seleção totalmente de rastos, humilhada por uma eliminação contra a Islândia, e 8 anos depois estarmos aqui a falar de uma Inglaterra que foi a 2 finais do Euro consecutivas, que foi às semifinais do Mundial. Já diz muita coisa por si só. Teve sorte em vários momentos, teve, sim senhor. Não é o melhor treinador do mundo? Não é. Mas o Gareth Southgate
O Gareth Southgate Arriscaria-se. tem um coeficiente de inteligência emocional altíssimo. Nota-se claramente, é um grande gestor de egos, é um grande gestor de emoções, percebe imenso de psicologia do desporto e da sua equipa. Até Criou consegue ali ser um polícia de choque nas horas vagas. Na Também Alemanha. consegue, verdade. Também consegue. Viram There are isso? only two Gareth Southgates. Yeah. Mas nota-se claramente que os jogadores não têm problema nenhum em jogar para ele, porque ele pode tirar o Harry Kane, que é o capitão de equipa, que é a estrela da companhia, e o Harry Kane não reclama. E o Harry Kane é o primeiro que vai cumprimentar o Ollie Watkins por ele ter marcado o gol da vitória. Não tem problema em deixar de fora as vedetas como o Grealish, não tem problema em convocar os jogadores menos cotados como o Mainu, os jogadores menos badalados como o Konza. Nas convocatórias nunca teve problemas com isso. Não continua com a vaca sagrada do Maguire desta vez, mas eu acho que o Maguire sempre foi um grande jogador de torneio, sempre foi, na minha opinião, mas tem claramente imenso mérito naquilo que tem feito. Agora, quando ele assumiu a seleção, muitas pessoas estavam a gozar com a Inglaterra porque foi eliminada contra um bando de canalizadores irlandeses e tudo mais, mas agora as pessoas estão a dizer, não, isto é uma seleção para muito mais, e o facto de ele ter deixado uma base com que possa construir a partir daí já diz imenso sobre o trabalho dele, porque agora as pessoas estão a exigir troféus à Inglaterra. E antigamente a Inglaterra era só a piada do futebol internacional. E hoje em dia há muitas mais expectativas para essa seleção. E eu acho que é cada vez mais inevitável, espero eu, é cada vez mais inevitável a Inglaterra ganhar alguma coisa. Algum dia vai ter que ser, algum dia vai ter que cair para o lado deles, é impossível não cair, por amor de Deus. E agora é ver, há uma proposta dele ficar mais 2 anos, eu pessoalmente sou contra. Acho que seria uma boa oportunidade. Para o ano não há nada, não há nem europeu nem mundial. Seria uma boa altura para preparar um novo selecionador. A Liga das Nações. A Liga das Nações é a taça do bilhar do café local, não conta para nada. Epá, isto é como tudo, não é? A taça da Liga também não conta para nada. E há certos anos que quando não se ganha, que toda a gente que gostaria de ganhar. É engraçado porque a Espanha foi a última campeã da Liga das Nações e agora foi campeã do Euro. E o facto de ter sido campeão dessas duas competições ainda enaltece mais o facto de ter sido campeão europeu. Olha, É engraçado. Eu genuinamente não me lembro quem ganhou a Liga das Nações 3 dias depois da final da Liga das Nações. Tu não te lembras, João. Não Alguém me lembro. pode não se lembrar, mas o que é certo é que isso tem sido altamente falado e altamente cotado, principalmente por a Espanha ter ganho mais uma competição da UEFA, por isso. Este já vamos quase com um quarto. Sim, para o ano já é um quarto de século, 25 anos. Tem sido o século espanhol, não há dúvida nenhuma, porque foram 3 Em europeus. todas as camadas. 3 europeus, um mundial, fora as camadas jovens, sub-17, sub-20, Ligas dos Campeões, Real Madrid, Barcelona, Liga Europa, Sevilha, Atlético Madrid, Villarreal, Atlético Bilbao também foi às finais. Tem sido o século espanhol, infelizmente, porque temos que aturar o João, não é? Mas é incontestável, tem sido o século XXI até agora tem sido o século espanhol no futebol, não há volta a dar a esse assunto. Muito bem, isso aqui abriu uma grande porta para outro debate, mas temos de falar de outra seleção que também participou deste torneio, que é a seleção portuguesa. Agora que já acabou o torneio, já existem os vencedores, já sabem quem foi, também já se teve tempo para pensar nas exibições de Portugal e no seu percurso no torneio. Agora que podemos comentar isso mais brevemente, claro, mas já com algum pensamento acumulado, eu gostaria de questionar o seguinte, que é, se Portugal era uma das seleções mais cotadas para ganhar, em muitos sítios, mais do que a própria Inglaterra, que era a Espanha, Portugal logo a seguir, e a França. Portanto, o que é que falhou efetivamente? Em poucas palavras, ok? Não vamos falar que o homem das águas, a água era salgada ou doce. Não. Efetivamente, o que é que falhou e se fosse alterado, fazia com que Portugal chegasse à final. Não vale dizer sorte ou azar, ok? Não vale a pena. Agora, o que é que faltou? Eu acho que, acima de tudo, obviamente ninguém de nós é treinador, eu não sou treinador, quer dizer, o Tomás tem um papel ativo no clube, mas, enfim, acima de tudo eu acho que faltou haver da parte da equipa técnica, montar a equipa em cima de um sistema tático e ser fiel a esse sistema tático. Se éramos melhor em 4-3-3, era perceber isso desde o início. Aliás, toda a nossa história do futebol foi montada em cima de um 4-3-3
porque inventar, ou como é que ele lhe chamou como é que foi? Não é diversidade, é versatilidade tática. Não, como é que foi que ele como é que ele foi que ele chamou? Flexibilidade? Flexibilidade tática, uma coisa assim, não é? Sim. Pronto. Ao fim e ao cabo era perceber que éramos melhores naquele sistema, tínhamos jogadores para jogar naquele sistema e era adotar esse sistema desde o início, na fase preparatória e não estar a inventar. Portanto, andámos a jogar umas vezes com um sistema, outras vezes com outro. Os jogadores não tinham que jogar todos os jogos, mas podiam rodar em cima de um sistema e não agora só porque entre este ou aquele muda-se o sistema. Ou agora porque vamos jogar com uma equipa mais em bloco baixo jogamos de uma maneira, vamos jogar uma equipa mais que joga mais em contra-ataque jogamos de outra maneira. Esta é a minha opinião. Seria dado diferente, seria dado melhor? Provavelmente não. Agora, esta é a minha opinião. É um bocado olhar para a Espanha. A Espanha fez exatamente isso, se formos a ver. E por isso, por exemplo, se calhar foi por isso que jogou o Cucurella e não jogou o Grimaldo, que se calhar foi o melhor lateral da Liga Alemã e do futebol europeu esta época. Boa com identidade. Melhorar aquele sistema e aquela ideia. Eu acho que faltou lealdade aos próprios princípios. Acho que... Atenção, o treinador da Espanha, o De La Fuente, fez uma coisa muito arriscada, que é jogar futebol de ataque num torneio eliminar. Que é uma coisa arriscada. Porque geralmente quem faz isso acaba por perder no fim. Perde sempre para a equipa mais cínica. Desta vez não aconteceu. Mas foi fiel aos seus princípios. E essencialmente ele soube gerir muito bem as suas estrelas. Porque repara uma coisa, o Lamine Yamal, que não tem idade para comprar uma cerveja, não é? Não, se calhar ainda não começou a fazer a barba, não jogou todos os minutos do torneio, porque o De La Fuentes percebeu que se ele jogasse todos os minutos do torneio, coitado do rapaz não chegava à final, ia arrebentar algum tendão. E depois há um certo senhor que tem 39 anos, que a meu ver está totalmente acabado para o futebol de alto nível, não é? Que anda a jogar todos os minutos da seleção praticamente e não pode, não é admissível. Portugal falhou em marcar em 3 jogos. Nos últimos 3 jogos do Europeu não marcou um único golo. Perdeu 2-0 com a Geórgia, não marcou nenhum golo à Eslovénia e não marcou nenhum golo à França. Ok? Faltou muito no ataque. E porquê? Porque é um jogo unidimensional em que estamos a jogar para um homem na área que não tem capacidade. Que não tem. E temos outras soluções e não as aproveitamos. O Gonçalo Ramos ter tido 5 minutos no total neste Europeu é uma hipérbole. É ridículo. Não estou a dizer que o Gonçalo Ramos pudesse fazer muito melhor, mas ao menos que tente. É uma coisa diferente. Em vez de estar a insistir numa coisa que não funciona. Acho que é absolutamente ridículo. Insistir numa coisa que não funciona 120 minutos sobre 120 minutos ainda é pior. Exatamente. E estava mais que visto que não dava. E não havia problema nenhum em... Sabemos que havia problema em tirá-lo. Sabemos o que aconteceu ao último selecionador que se atreveu a tirá-lo. Não é? Mas acho que faltou muita coragem ao Roberto Martínez. Faltou coragem para jogar com um só sistema, faltou coragem para jogar numa só ideia de jogo, que era atacante. Faltou coragem para saber gerir os homens que levou para a Alemanha. Essencialmente. E a culpa também é dos jogadores, porque houve jogadores que fizeram péssimas exibições. O Nuno Mendes, por exemplo, fez um europeu excelente. Acho que foi o melhor jogador de Portugal, em nível de consistência. Rafael Leão também esteve bem. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo foram o trio da amargura. Os 3 não foram horríveis de início ao fim, mas nomeadamente nos últimos 3 jogos foram muito maus. E era de quem se esperava mais esses 3 nomes. Sim, e num torneio destes os teus maiores nomes têm que aparecer. Não podes ganhar um europeu com o teu melhor jogador ou os 3 melhores jogadores a esconderem-se o torneio todo. Não podes. E os 3 não fizeram um grande torneio. Não fizeram, nem de perto nem de longe. Houve outros jogadores que estiveram bem, o Rubem Dias, o Pepe, estiveram bem, o Cancelo teve mais ou menos. O Vitinha teve também. O Vitinha esteve também muito bem, mas quando as tuas 3 maiores estrelas estão abaixo, também têm que olhar um bocadinho ao espelho e perguntar-se se não têm que... A questão Ronaldo é engraçada porque ele parte na pole position não só pelo estatuto que tem, mas pela aquela exibição que ele também faz naquele jogo amigável contra a Irlanda em que marcam 2 golos e um deles de pé esquerdo ao ângulo foi um golaço. Mas a Irlanda hoje em dia é um San Marino do norte da Europa, não vale mesmo nada.
Pronto, está bem, mas pá, se eu for para ali para a rua, para o meio da rua, meter 3 postes, dois na vertical, um na horizontal, e meter-te a ti à baliza, marcar um golaço de, sei lá, da segunda circular, e em que tu estás na ponte 25 de Abril, pá, podes ser o pior frangueiro do mundo, mas não deixa de ser um golaço. Opa, Gabriel, se tu conseguires marcar esse gol, até eu te ponho na seleção. Pronto. Vê lá. Pá, Agora, No rugby, entretanto, na seleção de rugby. já Eu vamos acho que falar sim. um bocadinho mais aqui do europeu, mas entretanto vamos começar a desvendar a classificação final do nosso jogo, ok? Vamos começar a desvendar essa situaçãozinha toda. Vamos começar aqui a ver os pontos que foram atribuídos a cada um. Quero os meus pontos do remate do palhinho oposto. Os meus Vamos pontos aqui. dos duelos do Van Dijk ganham mais de 80% naquele jogo. Muito bem, podem pedir. Quem quer que ganhe é ilegítimo. Com esta indrominagem toda da arbitragem, Eu só não Entretanto, aceito ficar atrás do Hugo. Isso é que eu não aceito. De resto, eu aceito. Eu acho que é um ponto de orgulho ficar em último num jogo destes. É um ponto de os orgulho. últimos são os primeiros, na verdade. atenção que hoje é o modo de jogo que é quem criticar perde mais pontos, portanto, ok? Muito bem, vamos ver como é que foi aqui a situação. Portanto, isto eram os pontos a quintuplicar, como é que se diz isto? Portanto, o Gabriel acertou em quase tudo, na verdade. Houve empate ao intervalo, um gol aos 15 minutos da segunda parte. O Pickford tem 3 defesas ou mais e, portanto, teve 40 pontos multiplicados. Imaginem só. Depois, o Tomás acertou nas duas. E nas duas porquê? Já agora poder dizer isto, vou dizer isto para quem não assistiu ao último episódio, mas basicamente quem esteve presente aqui na gravação teve a oportunidade de fazer 4 sugestões, quem não teve só teve a oportunidade de fazer 2 sugestões. Quem está cá merece mais pontos, essa é a verdade. Tomás disse que há um gol de pontapé de fora da área, num pontapé de fora da área, e aconteceu, e a Espanha marca primeiro, aconteceu também. Portanto, acertou as duas, quem sabe, se tivesses vindo, mais duas, se calhar acertavas, tinhas mais pontos aqui. A Cláudia disse que a Espanha marca primeiro, teve 5 pontos. O Hugo, eu não sei se digo isto em voz alta ou não, mas teve 0 pontos. O Alex, mas eu estava a torcer pelo Hugo. Epá, O Hugo é o Kane. O Hugo é o Harry Kane deste jogo. Meu. Eu estava a torcer por ele. Eu vou fazer aqui uma confissão que foi... nós tivemos aqui vários modos de jogo e o modo de jogo final que eu lhe disse no WhatsApp, o link está na descrição para quem quiser entrar no nosso grupo, foi assim, basicamente. Os jogadores podem sugerir e podem fazer all-in de todos os pontos que têm. Se acertarem, as sugestões desta ronda é multiplicar por 10, mas se perderem, reduz a metade dos pontos acumulados total. E eu fiz isso a pensar no Hugo, e pensei, pá, este indivíduo ainda vai acertar as duas, ainda vai ganhar bué pontos, ainda pode haver aqui qualquer coisa. Portanto, conclusão, 0 pontos. Desculpa, os ingleses também acreditavam que a Inglaterra ia ganhar o Euro. Pois, Não, vão dizer o quê? Quem é que acha que vai ganhar este jogo? Vai ganhar a Espanha. I think Spain will win. é como eu, portanto, acreditar. Eu acho que o Hugo devia ter ali uns pontinhos, porque ele depois, Dani Olmo vai marcar ao assistir, pá, e o Dani Olmo no último minuto tira uma bola em cima da linha de gol. Pá, não marcou o gol nem assistiu, mas é como se marcasse. Quase. Então, o Alex disse que a Inglaterra ganha, não, mas disse que o Kane e o Bellingham não marcavam, teve 15 pontos. O Rui acertou uma, não vai haver nenhum penalti. E teve 10 pontos, mesmo assim. Atenção. Portanto, já não foi mal. Portanto, o ranking da final, a final, atenção, isto é um bocado ridículo eu estar a fazer isto porque vocês já viram os pontos, mas eu fiz todas aqui as tabelinhas. Portanto, este é o ranking da final, não é o ranking final, ok? É da final. O Gabriel ficou em primeiro com 40, depois o Tomás, o Alex, o Rui, a Cláudia e o Hugo. Muito bem. Também vamos já aqui desvendar isto, que eu acho que não é um desvendar, porque acho que toda a gente já percebeu. Mas temos aqui as classificações, ok? Estes são os pontos finais de cada um. Neste momento, para quem nos ouve, ainda não estão a aparecer os nomes, ok? Ainda não estão a aparecer os nomes, só estão a aparecer os pontos em classificação. E todos estão-se a rir porque é uma pontuação. A última pontuação, portanto, a primeira teve quase 200 pontos e a última teve 9 pontos, ok?
Mas atenção, por justiça, Parece o Venlo na Eredivisie, acabou com pontos negativos. para justiça, pronto, eu vou pôr aqui, não é? Vou revelar para quem ainda não Oh, sabe. pá, aqui foi o se último, ninguém se tivesse sido feita aquela aposta de duplicar os pontos, o homem tinha ganho isto, meu. Fogo. Não, Ficava aqui com 18. a questão foi, ele foi o único comentador que ativou um último modo, ou seja, ele fez all-in. Ele, se acertasse as duas, multiplicava os pontos, mas como perdeu, os pontos que ele tinha foram divididos. Ele tinha 18. Exatamente. Ok. E os outros pontos, um ponto foi dividido para cada um de vocês. Pronto, esse era o estilo de jogo. Portanto, temos aqui o 6º lugar encontrado. O Hugo ficou em último lugar com 9 pontos. Um bem-aja, Hugo, para onde quer que tu estejas a ouvir. Foi um bom campeonato para ti, mas tu também faltaste a muitas edições e, portanto, tens aí o que mereces. Já agora vamos mostrar também o 5º, ok? O 5º classificado. Quem será o 5º classificado? Quem será o melhor Cláudia. dos melhores? Cláudia. Essa é a tua sugestão? Nem faço ideia. Ganho pontos se acertar quem ficou em quinto. Mais um ponto. Estava a pensar nisso. Espera aí que eu não sei qual é o botão que tenho que clicar. Isso era engraçado. Se nós acertássemos agora a posição em que ficámos, ganhávamos pontos. Mas tinhas que acertar, quanto mais cedo acertares, melhor. Ou seja, se conseguires prever a tabela a partir daqui, ganhas mais pontos do que quem prever só a partir do terceiro. Eu acho que fiquei em quarto. Eu acho que quem ganhou foi o Tomás, mas acho que quem ficou em quinto foi a Cláudia. Eu acho que fiquei em Ok, segundo. vamos deixar de fazer as sugestões. Alguém acertou, certamente, porque não somos assim tantos. Mas, de facto, quem teve 109 pontos, e atenção, mais uma vez eu repito, se estas pessoas aqui do segundo ao quinto estivessem nas lives, nas gravações, eles provavelmente iriam ganhar porque a margem de ganho era maior. Mas atenção, porque a verdade é que mesmo quem não teve nas lives, vamos ver. Então, quem ficou em quinto foi a Cláudia. Ok? Muito bem. Portanto, a Cláudia com 109 pontos. Já foram alguns pontinhos. Portanto, agora que nós andamos aqui a ver estas classificações, eu gostava de perguntar a vocês, para dizerem também sucintamente, ok? Na vossa opinião, quem foi, sem ser, obviamente, a Espanha, que eu acho que a Espanha nem sequer é a resposta nesta pergunta, quem foi a seleção que mais vos surpreendeu pela positiva neste torneio europeu 2024? Áustria. Eu gostei muito da Suíça. Foi a minha predileta dos jogos que fizeram. Gostei muito. A minha é sem dúvida a Geórgia. Não tinha um grupo nada fácil, conseguiu passá-lo e pronto, e perde com a Espanha, mas nem por aí demonstrou ser uma seleção fraca. Perde 4-1, é verdade, mas demonstrou um futebol. O jogo deles contra a Turquia, logo o primeiro jogo, é um jogo muito bom de se assistir. Não me importava nada de estar aí num café sem nada para fazer, meterem um jogo a dar e ser o Geórgia-Turquia, o primeiro jogo da Geórgia e da Turquia no europeu. O guarda-redes, muito... aliás, o guarda-redes do torneio, na minha opinião, é o Mamardashvili da Geórgia. Também. Okay. Eu gostei muito da Áustria. Acho que a Áustria foi uma mini Espanha, no sentido em que jogaram sem medo de perder. E acho que se fossem um bocadinho melhores a defender cantos, podiam se calhar ter chegado às semifinais. Quem sabe? Acho que tinham qualidade futebolística para isso. E também gostei muito da Eslovénia. Acho que fizeram um futebol de contra-ataque muito parecido ao do Real Madrid, com as devidas diferenças, não é? Acho que pareciam uma espécie de mini Real Madrid do Ancelotti a contra-atacar. Foram muito engraçados de ver. E pela primeira vez passaram o grupo, foram à fase de eliminar. E gostei muito dessas duas seleções. E gostava que tivessem ido mais longe. Acho que pela primeira vez vou concordar com o Gabriel. Que é estranho. Já não, portanto, nem sei se sou certo. Mas sim, acredito que a Geórgia foi muito boa. Sim. Foi, por acaso, se há seleção que eu até... Acho que foi um jogo que eu vi até com o Gabriel, que eu até fiquei assim acelerado a ver um jogo de futebol. Epá, que bom, este jogo está a ser muito bom. Estava a torcer pela Geórgia que eles ganhassem. Mas o Kvaratskhelia é um jogador que tem que sair da Nápoles, tem que passar para um patamar superior. Tem de ir para o Loutano. Muito bem.
para o Farense. Vamos agora ver quem ficou em quarto lugar. E atenção, quem ficou em quarto lugar só teve menos um ponto quem teve em terceiro lugar. Portanto, isto é um bocado morrer na praia. Mas também ainda bem que foi por um ponto, porque senão 2 a ter os mesmos pontos, depois era um bocado chato para ver quem ficava em terceiro e em quarto. Tinha que ir ao VAR. Tinha de ir ao VAR e olha que eu gosto muito do VAR, atenção. Portanto, em quarto lugar, É o Tito. o Tito, o inexistente Tito. Em quarto lugar, com 142 pontos. Fiquei eu. Ó, Gabriel, e agora tu não ficaste? E agora? Epá, porra, parece a Teresa Guilherme e a Júlia Pinheiro na Casa dos Segredos. Pá. Anda lá com Anda lá isso. com para frente. isso, pá. O Vasco Palmeirinho no Joker. Em quarto lugar ficou Gabriel. Muito bem. Está. Mas foi uma grande prestação porque ele levei a 3 episódios, se calhar. Não, acho que vi mais. Ele foi a mais. É por isso que eu estou a dizer. Nem tudo é garantido aqui. Porque é assim, o Gabriel teve cá muito mais vezes do que, por exemplo, se calhar o Tomás, no caso. Mas, como podem ver, pela classificação, o Tomás teve mais pontos. Mas também esta classificação, esta pontuação está sempre a ser desvirtuada. Isto- Vista, pois. Vamos lá ver. Sabes, injustiça para um, há injustiça para o outro. Portanto, é justo. É. O Rui tem pontos que devia ter no remate oposto. Eu também tive ali cantos na Turquia contra os Países Baixos que não me foram concedidos. Enfim, É assim, é como o que disse, é. é justiça. Agora, antes de mostrar o terceiro, deixem só dizer aqui aos nossos caros ouvintes e espectadores que foi um gosto muito grande. Nós temos passado estas 5 semanas convosco a analisar cada jogo, ou pelo menos a maior parte dos jogos. Também as nossas opiniões foram dadas, várias sugestões foram proferidas e foi muito bom para nós. Para nós fazer este programa é mais do que um passatempo. É um passatempo, sim, mas é um passatempo muito agradável, onde nós nos divertimos, sobretudo, a falar de futebol e também conviver uns com os outros, às vezes de forma mais séria, outras vezes mais na brincadeira. Nós também fazemos vídeos curtos para as redes sociais e muitos deles às vezes são criticados. Do europeu até foi fraquinho, por acaso. Não houve muitas críticas. Só nos Jogos de Portugal, claro. Mas muitas das vezes, se calhar, as pessoas não veem o contexto todo. Quem vê o contexto todo e está aqui a ver, portanto, isto é um programa exclusivo. Quem está a ver percebe que as visualizações, pelo menos no YouTube, não são assim muitas. Portanto, é um programa exclusivo. É a mesma coisa do que dizer que uma porcentagem ínfima da sociedade tem acesso a este programa, apesar de todos terem acesso, mas quem vê, isto é um produto exclusivo, é um produto VIP, como se costuma dizer. E, portanto, dá-nos muito gosto de fazer, só que essas pessoas das redes sociais às vezes não têm a noção do contexto todo, e então às vezes podem fazer essa crítica. Nós aqui, a maioria de nós não quer saber, sinceramente, a grande parte, 99%, não quer saber e acha graça até alguns comentários, outros não vêm, simplesmente, mas todos aqueles que assistiram ou deram like nesses vídeos nas redes sociais, muito obrigado por estarem-nos a acompanhar, não só na temporada de futebol que começámos a meio, é verdade, mas também como toda esta competição, todo este torneio, foi o Euro 2024. Giro da Bola vai voltar na próxima temporada. Vamos acompanhar os jogos da Liga Portuguesa e outros, não é? Os campeonatos europeus vão começar agora, no final do verão, digamos assim, mais daqui para a frente, e também vamos acompanhar. Ainda não sabemos uma data concreta, mas há de ser também logo ali no início dos campeonatos. Portanto, feito isto, também tenho a dizer, apesar de não dar a acabar especificamente agora, foi muito bom estar aqui com todos os comentadores que participaram. Foi muito bom a participação do Rui, do Alex, foram os integrantes aqui deste torneio. Vamos agora tentar negociar para ver se existe algo mais do que só este torneio. Vamos ver o que é que o futuro reserva. Mas também agradecer, obviamente, e da minha parte, obviamente, do Gabriel, como gestores aqui do projeto, ao Tomás, à Cláudia e ao Hugo, que participou um episódio. Também o vosso cuidado, não só nos episódios que nós já fizemos dos campeonatos, mas também deste europeu. Muito obrigado a todos e também obrigado a todos aqueles que viram e deram like, partilharam, qualquer participação. É muito importante. Agora sim, vamos aqui à classificação final. Temos aqui os últimos 3. Ok?
Temos aqui os últimos 3. E vocês podem ver que há aqui já uma discrepância do terceiro para o segundo, já alta. Ok? Eu não quero saber as vossas sugestões para ver quem ganha ou quem não ganha. Ok? Isso não é importante. O importante é que existe um terceiro classificado neste jogo. Um terceiro classificado que foi um bom jogador. Anda lá com isso, pá. Gabriel. Get Não on mais que with it. fazer. Gabriel foi um bom jogador. Foi um jogador que fez as suas prestações e que, acima de tudo, em momentos únicos, defendeu o moderador. Falamos de Alex Duarte. Alex Duarte, apesar da graxa que tu deste ao moderador, o moderador é justo, é isento. E fica aqui a dica para todos: nunca sejam graxistas. Portanto, Alex Duarte ficou em terceiro. E agora, para a pergunta final aqui no painel, é também, já falaram da equipa, e agora também gostaria de perguntar a vocês, sucintamente mais uma vez, qual foi o jogador que vocês mais impressionou pela positiva e também pela negativa? Qualquer um. Pela positiva, gostei muito do europeu que o Marco Cucurella fez. Não estava nada à espera. Teve uma época muito difícil no Chelsea e foi o melhor lateral do torneio. Não só o lateral esquerdo, acho que foi o melhor lateral, ponto final. Fez a assistência para o gol da vitória na final, inclusive. Fez um grande torneio. O Declan Rice também fez um grande torneio no meio campo. Falou-se muito do Rodri, é certo, mas não esperava tanto do Declan Rice. Acho que a Inglaterra foi para este torneio com um meio campo fraquinho. O Declan Rice teve que fazer o papel de 3 jogadores sozinho. Fez um grande campeonato da Europa. Pela negativa, toda a seleção francesa, certamente. Menos o Kanté e o Condé. Foram os únicos que eu gostei minimamente. De resto, acho que foi um torneio... E o Maignan, que foi um bom guarda-redes, pá. De resto, acho que estiveram todos muito abaixo daquilo que são capazes. Opa, um jogador é difícil, há tantos. Se calhar aquele que pegou mais destaque, eu não estava à espera que fizesse um europeu desta valia, foi o Yamal. Mas isso é a resposta óbvia. Agora, se calhar um jogador que nunca pensei que pegasse tanto destaque na seleção espanhola era Fabián Ruiz. Fabián Ruiz jogou os jogos todos, à exceção da Albânia, penso eu, e jogou todos num ritmo muito elevado. Uma coisa que eu não sabia que aquele jogador tinha era poder de remate fora da área. Mostrou isso jogo após jogo. Pá, vou começar a seguir mais o PSG à conta de Vitinha e de Fabián Ruiz. Agora, pela negativa, pronto, o óbvio é Cristiano Ronaldo, está à vista de todos, esperava-se mais do homem, mas outro jogador de quem se esperava muito, aliás, foi o melhor jogador da Premier League, Phil Foden. Passou completamente ao lado do torneio. Ali, a partir do jogo contra a Eslováquia, penso eu, o Southgate começa a metê-lo mais para a direita e ele começou a ter mais importância no jogo da Inglaterra. No entanto, esperava-se mais deste jogador, porque tem um pé esquerdo magnífico, remates de fora da área e passes são coisas que fartámos de ver e bem na Premier League, e neste europeu pouco ou nada se viu. Aliás, tem um remate agora no jogo da meia-final, penso, que sai a arrasar o poste, ou vai ao poste, já não me lembro. Acho que é o único highlight do Phil Foden neste europeu. Opa, eu, pela positiva, tenho de destacar alguns jogadores de Espanha, não consigo escolher um, mas no fundo da Espanha, o De La Fuente conseguiu, como estávamos a dizer, escolher um sistema onde os jogadores encaixam e aproveitar as principais qualidades de cada um dos jogadores. E foi por isso que sobressaíram nomes como o do Yamal, o do Fabián Ruiz, o Dani Olmo. O Dani Olmo fez esquecer a lesão do Pedri. O Pedri saiu lesionado para entrar o Dani Olmo e não voltou a jogar o Pedri. O próprio Cucurella também. Foram jogadores que apresentaram um nível altíssimo porque se enquadram perfeitamente na ideia da Espanha e, portanto, depois as qualidades de cada um saem melhor. Enquanto que, por exemplo, no caso da Inglaterra, e agora pegando pelo lado negativo, o Foden, por exemplo, que o Gabriel estava a falar, recebeu a bola de costas muitas vezes, não conseguia enquadrar-se com os adversários
ir para cima no drible e tudo mais, e se calhar foi muito por aí que não conseguiu fazer um europeu ao nível da qualidade que ele tem, porque ele no City recebe a bola, se calhar vem buscar a bola mais atrás, ou pelo menos arranja mais espaço e consegue ir para cima dos adversários, digamos assim, e no europeu não conseguiu, o Southgate não conseguiu encontrar soluções para isso. Depois, pela negativa, é fácil destacar os avançados, porque isto foi mais um europeu dos defesas, fora o caso da Espanha e dos jogos da Espanha. O Kane, por exemplo, teve um nível baixo, o Mbappé teve um nível baixo, enfim. Não foi um europeu de goleadores. A bota de ouro vai ser partilhada por 8 jogadores diferentes, acho eu. É 6, acho que são 6. Sim, são 6. Mesmo assim é um número absurdo. Uhum. Acho que é um bocado por aí, individualidades da Espanha neste caso. Sim, sem dúvida, e obviamente também deveria ser, não é? Porque quem chega à final e ganha normalmente tem esse tipo de jogadores. Mas muito bem, meus amigos, o europeu está analisado. Foi um bom europeu para alguns, outros foi medíocre, mas a Espanha ganhou e todos estamos felizes. Portanto, pelo menos a maioria. Agora sim, vamos ver quem ganhou a final. Portanto, só para recordar, quem ainda não sabe, nós fizemos ao longo deste mês um jogo e agora vamos ver as classificações. Já estamos aqui a ver algumas, já vimos o quinto, o sexto, o quinto, o quarto e o terceiro lugar. Portanto, o Alex ficou em terceiro, o Gabriel em quarto, a Cláudia em quinto e o Hugo em sexto com 9 pontos. Só para frisar. Portanto, os dois finalistas estão aqui nesta live. De um lado temos Tomás, do outro temos Rui. Estes são os possíveis vencedores desta noite. Portanto, Rui ou Tomás? Vamos ver quem ganha. Queres ver que eu vou logo no dia a seguir, outra vez segundo lugar, vá. Segundo lugar da Inglaterra, segundo lugar para mim. Queres ver? Quer ver? De um lado, nós temos a pessoa que ganhou mais vezes as fases. Do outro lado, temos uma, portanto, uma ganhou 3, outra ganha 2 vezes. Do lado do Rui, ele foi o jogador que conseguiu num só jogo mais pontos, 52, mas o Tomás, por sua vez, num jogo conseguiu acertar todas as sugestões. Bora, João Kleber, despacha lá isso, pá. Qual é o prémio? Nós queremos é saber qual é o prémio. Meu Deus, pá. Tanto tempo. Vou retomar. Portanto, de um lado... Sim, de um lado temos um jogador que sugeriu muitas vezes remates ao longe e do outro lado um jogador que sugeriu muitas vezes cartões amarelos ou cartões ímpares ou pares. Ou, no geral, pares ou ímpares. Portanto, foi renhido, apesar da pontuação ser aqui um bocado discrepante, foi renhido. E, meus amigos, vamos ver. Quem? Não, como é que é? Quem ganhou o prémio da montra final? Vamos ver. E Rui Teixeira! Homem! O único adepto da seleção inglesa que ganhou alguma coisa este mês. Grande Rui, ganhaste! Não foi como a Inglaterra. Ganhaste a segunda vez. Isto foi só por virtude de vir todas as semanas, estão a ver? Tanto bate cá de furar, viram? Isso agora devia estar aí uma classificação que era a classificação de pontos por participação. O Hugo era o vencedor. Meus amigos, o Hugo foi o grande vencedor. O Rui conseguiu ganhar. O prémio vai ser partilhado no nosso WhatsApp, ok? Portanto, se quiserem saber qual será o prémio, entrem no WhatsApp. Temos os links na descrição, as redes sociais, está tudo na descrição. Meus amigos, foi um prazer enorme comentar este Euro convosco. Espero-vos encontrar mais vezes aqui, caros comentadores, e nos vemos no próximo jogo. 1x What If. Vai continuar, meus amigos. Vai continuar. Fiquem atentos. Tchau. Parabéns, Rui. Eu ficar cá há muito tempo, hein?
E o burro sou eu. Muchas gracias, Cristiano! Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! O ruim sou eu.